Tá vendo esses jogos do PlayStation 2 rodando no meu celular? Isso é possível graças ao AETH X2. Quer saber se é possível rodar esses jogos no seu celular? Fica no vídeo. Se você já conhece o emulador e tá tendo dificuldades em configurar os jogos, fica no vídeo que eu também vou ensinar passo a passo uns truques legais que vai tirar o máximo proveito do seu celular para rodar aí de boa. Fala aí, gente boa, tudo beleza? E para começar eu quero colocar alguns pontos bem importantes que é para ajudar vocês e tirar a maioria das dúvidas que as pessoas têm sobre o emulador. Eu fiz um vídeo meses atrás sobre o AETH X2 e abordei poucas coisas sobre o emulador. E a galera ficou com muitas dúvidas, por isso eu vou ser o mais preciso neste vídeo. Vou abordar desde os requisitos mínimos para rodar no seu celular, instalação, configuração dos controles e cada detalhe específico para você aprender a configurar qualquer jogo sem precisar recorrer à internet todo o tempo. O vídeo pode parecer longo, mas vai te ajudar bastante e você não vai ter que precisar recorrer a uma configuração que funcione sempre que baixar um jogo novo. Então já antecede aquele like, porque se você chegou até esse vídeo, eu sei que isso vai te ajudar. E para acompanhar, já sabe, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar mais novidades. Eu vou começar pela base de tudo, os requisitos para o celular rodar os jogos no emulador AETH X2. O AETH X2 pede um requisito mínimo equivalente à potência dos celulares com o Snapdragon 845. Jogando no Google, no site do Nano Review, encontramos o dado mais importante, que é o teste de benchmark no AnTuTu. Esse teste deu uma pontuação de 405.000 no Snapdragon 845. Mas não fique triste se seu celular não alcançou esse requisito. Celulares com o Helio G80 da MediaTek com 4 GB conseguiram rodar vários jogos com emulador no Android. E acredite, o G80 tem uma pontuação de 225.000 no AnTuTu. Então qualquer processador acima do Snapdragon 680 e Helio G85 vai rodar praticamente todos os jogos. Gostei! No meu caso, eu estarei usando meu humilde smartphone, o Pokémon 4 Pro 5G. O seu processador é o Dimensity 810. Ele conseguiu uma pontuação em média aí de 370.000 no AnTuTu, classificando aí como um ótimo celular intermediário. Apesar do AETH ser um emulador incrível, é preciso saber configurar cada jogo para obter o máximo de proveito. Então ter um processador foda ajuda, mas se você não souber o que está fazendo, não vai adiantar muito. Então vamos pôr a mão na massa. A primeira coisa é instalar um aplicativo que você encontra na Play Store. Após baixar e instalar o aplicativo, você vai voltar à Play Store e vai baixar também o Z-Arquivo. Aplicativo importante para descompactar as pastas zipadas. E logo depois você vai baixar o navegador Brave. Baixe ele só se você for leigo com relação a downloads, porque ele vai servir para você baixar os jogos sem correr risco de instalar qualquer vírus. Lembre-se, segurança nunca é demais. Infelizmente não posso mostrar como baixar os jogos porque dá BO com o YouTube, nem mesmo compartilhar links, mas não esquenta, você vai encontrar todos os arquivos e links no blog do canal. Vou deixar o link no comentário fixado e na descrição para você não ter mais problema quando procurar. Assim que você abrir o aplicativo, vai surgir um texto sobre perguntas frequentes, então vamos avançar. Vai surgir algumas opções como esta. Você vai marcar a opção recomendada, padrões ideais seguros. Logo abaixo você vai alterar apenas o idioma para o português. Logo após isso, o AETH vai pedir que você adicione as BIOS para funcionar corretamente. Você pode simplesmente clicar sobre o arquivo compactado, que ele vai descompactar. Se não der certo, você vai no Z-Arquivo e procurar a pasta da BIOS e vai simplesmente clicar sobre e vai aparecer extrair para o nome do arquivo. E clicando ele vai extrair para outra pasta. Na pasta descompactada vai ter 4 arquivos de diferentes BIOS. Você pode incluir todas, não vai fazer diferença entre uma e outra. Logo à frente você vai ter que escolher uma pasta para alocar os arquivos dos jogos. Eu sugiro que você crie uma pasta com antecedência para ficar organizado. E aqui terminamos a primeira fase, que é a instalação. Os jogos ficaram assim na interface, mas se você quiser adicionar alguma capa, basta segurar sobre o jogo até aparecer algumas opções. Você clica em escolher capa do jogo e põe a capa que você quiser
E aqui no canto superior temos um menu geral do aplicativo. Configurações do aplicativo, onde a mágica vai acontecer. Configurações de controle é super importante e eu vou detalhar e tirar algumas dúvidas da galera com relação ao controle que eu estou jogando, o Bluetooth, e como configurar o controle de toque com os dois analógicos. E redefinir configurações é para quando você achar que fez uma cagada e você pode refazer tudo. Aqui são outras opções que são mais atalhos para facilitar o uso. E aqui tem também um Patreon do desenvolvedor, se você quiser dar uma ajuda aos caras que fazem esse emulador funcionar. E agora vamos partir para os jogos. Eu tenho ao todo 8 jogos e vou logo avisando que os jogos não são tão leves. Alguns chegam a ter menos que 1 GB, mas outros ultrapassam os 8 GB, como é o caso do God of War 2. Por exemplo, para descompactar um jogo de 8 GB, você precisa ter praticamente 16 GB, porque ele vai duplicar esse arquivo. Agora que está tudo pronto para dar partida, vamos fazer a primeira configuração básica. O objetivo é configurar cada jogo de maneira individual, mas podemos fazer algumas mudanças gerais que se aplicam a todos os jogos. Agora, abrindo o menu de opções, vamos abrir as configurações do aplicativo. Nesse ícone da ferramenta, esse botão inicialização rápida, você pode deixar marcado se quiser pular a cena de carregamento do PS2. Tem algumas opções como salvar ou sair, expandir a área de corte e controle de exibição de tela, que você pode alterar se quiser. Idioma já deixamos em português. Essas mudanças não são importantes para os jogos, mas o foco aqui é ativar os mostradores de desempenho dos jogos no celular. Exibir notificações, mostrar FPS, mostrar o uso da CPU, GPU e estatísticas do GS, que são informações importantes para saber se o FPS está ok, se o emulador está usando toda a potência do celular. Feito isso, pulamos para sistemas. Aqui não vamos mudar nada exatamente, mas garantir que estas opções no geral estejam zeradas. Taxa de ciclo no normal de 100%, pulo de ciclo normal 0 e modo de controle de afinidade mantenha desabilitado. Nas duas opções abaixo, em ativar o uso de subprocessos para VU1 e VU1 instantâneo, você deverá manter essas duas opções desabilitadas. Mais à frente você vai saber o porquê e isso é importante. Mais abaixo a outra opção que deve manter desabilitada aqui é o limitador de quadros. Aqui em gráficos iremos manter renderizador da GPU como OpenGL, resolução interna nativo e filtragem bilinear marque bilinear PS2. Agora aqui temos três opções importantes para o emulador funcionar corretamente: precisão de mesclagem básico padrão, pré-carregamento de texturas, completo hashcache e modo de download de hardware, precisão recomendada. Essas três opções não teriam necessidade de marcar aqui, porque faremos isso nos jogos seguintes, mas com essas mudanças, o emulador já é capaz de rodar vários jogos, principalmente se o seu celular for potente, mas o que queremos é FPS e qualidade em HD. Não podemos esquecer dos controles. O AET vem com o suporte a controle Bluetooth e diversas opções para o controle de toque que lembra o DualShock do PS2. No menu lateral você entra nas configurações de controle, na aba Tela Sensível ao Toque. Em Visualizar Controles, você vai decidir o tipo de controle na tela. Muita gente se pergunta onde fica o analógico 2, e é justamente aqui, basta escolher a opção com analógico duplo. Confesso que eu quebrei bastante a cabeça aqui na primeira vez para encontrar isso. Agora aqui na aba Porta 1 você vai adicionar um controle DualShock 2. Eu já conectei meu controle Bluetooth. Aliás, se você quiser ver o review desse controle, vou deixar o link na descrição e aqui nos cards. Também tem um link se você quer encontrar ele na Shopee. Após conectar o controle no seu celular, basta clicar em mapeamento automático e pronto. Você nem precisa clicar nos botões, ele faz isso automaticamente. Mas caso queira fazer alguma mudança pessoal, basta fazer clicando nos botões abaixo. Agora o emulador está 100% configurado, agora vamos para os jogos. Os primeiros jogos que eu abri foi Black e Tekken 5. Black pesou um pouquinho, não consegui nem tirar uma média de 12 FPS. Já Tekken chegou a alcançar 30 de FPS, mantendo uma média de 25. Apesar da resolução 720p, os gráficos ficaram bem feinho. Mas vamos para o que interessa. Para configurar cada jogo individualmente, pressione sobre e clique em propriedade do jogo. Lembrando que é no jogo, não no menu geral. As principais configurações serão realizadas nas abas de configurações de sistemas e configurações gráficas. O ideal aqui é sempre começar a taxa de ciclo do menor 50% e pulo de ciclo para o maior underclock máximo 3.
você aumenta a taxa de ciclo e diminui o underclock. Ou você pode começar pelo underclock normal. Essas sequências, ela ajuda você a combinar as melhores configurações. Então, você pode fazer também do seu jeito, mas é sempre interessante você ter um ponto de partida para fazer as suas combinações. No caso do Tekken, essa foi a melhor combinação que eu obtive. Coloquei a taxa de ciclo em 180 e underclock level 1. Modo de controle de afinidade, como sempre, mantenham desabilitado. Mais abaixo temos duas opções que devem ser ativadas sempre que a GPU utilizada for a Vulkan. Uso de múltiplos subprocessos para VU1 e V1 instantâneo. Sempre ative essas quando utilizar a GPU Vulkan. Caso o jogo rode melhor com OpenGL, você desabilita essas duas opções. Mas desde as últimas atualizações do Aether, todos os jogos têm rodado bem com a Vulkan. Isso vai acontecer mais com chips da MediaTek. Então se o seu for um Snapdragon, não se preocupe que a Vulkan vai ser sempre a melhor escolha. Voltando aqui em configuração do sistema, há essa opção de habilitar limitador de quadros. Essa opção é importante em alguns casos, por exemplo, você está com uma diferença de picos de FPS que decai de 40 para os 20 na taxa de quadro e o jogo acelera e desacelera mesmo com FPS baixo. Essa opção vai ajudar a estabilizar o FPS e a velocidade do jogo. Isso pode gerar uma perda de FPS, mas vai manter as cenas fluidas. Em renderização de GPU, já sabe, teste ambas, você pode começar pela que preferir. Em resolução interna, você vai melhorar a qualidade gráfica do jogo através da resolução. É legal marcar uma resolução abaixo com o X, porque se rodar acima do esperado em FPS, você pode pôr 1,5x ou até mais, mas eu vou pôr um 1,75x para ter uma resolução HD. E sempre marque bilinear PS2. MIP Mapping pode ser interessante em alguns celulares, ele ajuda a processar texturas nos jogos e essa opção vamos descartar no nosso caso. E preste atenção apenas nestas três últimas. Cada jogo é essencial ativar essas três opções, começando por pré-carregamento de textura. Sempre marque completo hashcache. Sem essa opção marcada o jogo não vai fluir. Precisão da mesclagem das texturas, básico padrão. Modo de download de hardware você pode marcar sempre a precisão recomendada. Mas em alguns jogos a opção desativar headbacks tem um melhor efeito, como é no caso de alguns jogos como Deus da Guerra, que veremos mais à frente. Mais abaixo temos algumas mudanças importantes. Uma delas é a proporção de tela. A correta é a 16:9, mas eu sempre prefiro preencher a tela, o que vai pecar um pouquinho no FPS. Você pode marcar lá nas configurações gerais para ficar padrão a resolução. Aqui temos mais opções, mas ajuda bastante no desempenho você marcar a opção renderização multi-triade. Isso vai dar um boost em jogos mais pesados. Mais abaixo tem uma opção que às vezes marcar pode contribuir. O carregamento assíncrono de texturas, eu costumo marcar quando vejo que o jogo está com dificuldade em rodar. Caso não for o caso, ignore. Outra opção para manter sempre marcada, na aba configuração de áudio, modo de interpolação, marque gaussiana, recomendado. Caso o áudio esteja atrasado, o modo de sincronização também tem a opção recomendada que você pode ativar. Outra coisa legal que foi introduzido no Aether foi a opção de conquistas. Sim, a ideia é para ser semelhante ao que tem na Steam e nos consoles. Você pode usar essa opção fazendo login. Basta ir no menu geral e procurar por login. Você vai configurar uma conta em um site que vai registrar tudo. Eu achei a ideia bastante interessante, mas eu não sei se funciona porque eu não fiz esse teste. Vamos dar um pulo em avançado. Se você chegou até aqui, necessariamente tudo que você aprendeu a configurar é o suficiente para fazer com que os jogos rodem no máximo de acordo com seu smartphone. Aqui entra apenas alguns detalhes. Eu já testei essas opções, não há muitos detalhes avançados sobre elas na internet. Eu percebi uma diferença ativando o recompilador VU1, mas não foi nada significativo. Então não vale a pena ativar ou mexer nessas opções caso tenha curiosidade. Conversão de paleta de GPU é uma opção que pode influenciar alguns jogos, já que você retira uma parte do trabalho do processador e joga no colo da GPU, o que não significa que melhora. Apenas em alguns jogos pode melhorar ou piorar. Mais abaixo temos uma opção chamada Anti-Blur que pode retirar o efeito blur nos jogos. E muito mais abaixo temos uma faca de dois gumes que você pode marcar caso o jogo esteja engasgando. Pular a renderização de quadros duplicados pode ajudar nesta questão, mas isso também diminui a taxa de quadros. Mais abaixo não temos nada importante, então com esse conhecimento você não vai ter nenhum problema depois que tiver seus jogos aí no Aether SX2, porque vai saber exatamente onde mexer para os jogos rodar aí de boa, beleza? E agora vamos conferir o resultado das configurações que eu fiz nos 8 jogos.
Após as configurações no Black, eu consegui uma média de 30 FPS. Em alguns momentos a taxa de quadro caiu para 25 e até chegou a bater 40 de FPS. Vocês podem ver que o contador ali fica branco, significa que não há problemas de processamento. Branco aí marca uma média de FPS e vermelho indica que o jogo está tendo queda de desempenho junto com FPS. Eu tentei gravar o jogo diretamente, mas pesou bastante. Teve um momento que perdi 15 de FPS. Alguns jogos é impossível gravar a tela, outros não chega a perder nem 3 de FPS. Aqui no canal já fiz lives de 1 hora jogando Naruto e Deus da Guerra em HD com 30 de FPS, tranquilo. Eu aumentei a resolução do Tekken para 2,5x, porque estava fluindo muito bem, obtendo aí os 1080p em Full HD. Também configurei outro jogo que a galera gosta muito, que é Bullying. O jogo não é leve, porém ele me surpreendeu após algumas combinações de configuração entre a taxa de ciclo, que eu pus 180, e o underclock moderado 2. Ativei a Vulkan e o uso de processo V1, e como sempre mantendo o limitador de quadros desabilitado. De resolução eu deixei em 1, mas vocês verão na resolução 2x em 960p. Também ativei a renderização Multi-Triade, e o jogo até que ficou bonitão no celular, sem edição, sem nada. Fiquei mais surpreso que ele manteve o FPS a 30 em HD gravando a tela do celular. Vou deixar aqui na tela também as configurações de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. O jogo rodou super de boa no ETSX, sem nenhuma configuração, ele rodou entre 25 de FPS. Configurado ele chegou até 50 de FPS no celular. A taxa de quadros ficou entre 30 e 35 após aumentar a resolução para HD e Full HD. Em God of War o jogo começa bem ruinzinho, sem uma configuração direta, obtendo entre 10 e 15 de FPS. Para mudar isso, a taxa de ciclo deixei em 130 e o underclock 2 moderado, a Vulkan ativa sem limitação de taxa de quadro, resolução de 720p em HD e ativei a renderização Multi-Triade. Uma resolução mediana como 1,5 dá para alcançar até 45 de FPS, gravando a tela em 920p ainda consegui manter os 30 de FPS. E eu também testei o meu amado Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5, tinha até esquecido como esse jogo era divertido. Pois bem, o jogo é leve, com algumas mudanças ele ficou bem liso. A configuração ideal foi rebaixar a taxa para 75 e aumentar o underclock para leve 1. A gameplay do jogo em si tem um ritmo normal, mas nos menus e carregamento ela é muito acelerada. Caso isso incomode, é só limitar a taxa de quadros. Mas para alguns isso vai ser uma vantagem. E mais adiante eu configurei o Need for Speed Underground 2 e fiquei um pouco triste porque não consegui alcançar os 30 FPS. Mesmo com a resolução no mínimo de 1x. O máximo alcançado foi 27, mantendo uma média de 23 de FPS. Eu aumentei a resolução para 1,5 e o FPS se manteve entre os 20 e 23. Mas se você aumentar mais que isso, ele vai cair muito. Infelizmente para a GPU Mali do MediaTek, ele dá bastante trabalho. Acredito que teria se saído melhor numa GPU Adreno. E o jogo mais difícil para alcançar uma boa performance, e todo mundo concorda com isso, é sem dúvidas o nosso velho Shadow of the Colossus. Por isso todo mundo usa ele como um medidor para rodar a maioria dos jogos. No meu caso ele teve uma performance muito melhor no OpenGL do que utilizando a Vulkan. Na Vulkan conseguimos míseros 7 a 9 em taxa de quadros, gráfico no mínimo e muito lag. Trocando a GPU para a OpenGL, coloquei uma taxa de 130 e o underclock no máximo 3. Consegui manter uma média de 17 de FPS. Aumentei os gráficos também para 1,5. Lá em avançados eu ativei a opção pular renderização de quadros. O jogo ficou jogável, mas não vai oferecer a melhor das experiências. E por último, gostaria de falar sobre algo que eu não mostrei, mas é possível saindo aqui. Salvar o jogo e carregar de qualquer lugar sempre, sem precisar salvar dentro do próprio jogo. Isso é muito prático para fazer testes, você voltar numa parte que estava travando, exatamente como eu fiz aqui nos jogos. Os jogos e as configurações que eu mostrei aqui têm como objetivo passar um pouco de conhecimento que eu compartilhei no início do vídeo. Eu não sou nenhum expert, tem canais aí mais focados no ETSX 2, mas eu queria compartilhar esse conhecimento que eu obtive nos últimos meses de uma maneira mais detalhada para vocês terem uma melhor noção e usando o Ether como diversão porque não tem outro objetivo. O emulador é muito bom e tem vários jogos clássicos e incríveis que ao levar para o mobile torna tudo muito mais interessante. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, é muito importante para impulsionar esse vídeo. E se isso te ajudou, inscreva-se para acompanhar mais conteúdo do canal.
comenta, compartilha, seu apoio é muito importante. Links na descrição e comentário fixado. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar. Nos vemos no próximo vídeo e até!